Antes de orarmos, vamos refletir sobre algo muito importante para a nossa vida espiritual. Quando pensamos no maior inimigo do cristão, muitas vezes a primeira resposta que vem à mente é o diabo. E, de fato, a Bíblia nos ensina que ele é um inimigo real, que atua constantemente contra o povo de Deus. Desde o livro de Gênesis, no Jardim do Éden, até o livro de Apocalipse, vemos a atuação do inimigo tentando enganar, destruir e afastar o homem da presença de Deus. A palavra nos revela que o diabo não é apenas um adversário qualquer. Ele é descrito como um enganador, acusador e pai da mentira. Ele trabalha de forma sutil, muitas vezes se disfarçando como algo bom, como um anjo de luz, tentando confundir aqueles que não estão firmados na verdade. Por isso, é essencial conhecermos quem é esse inimigo, pois o conhecimento nos traz discernimento espiritual. Mas não precisamos viver com medo. A própria Bíblia nos dá a direção clara sobre como enfrentá-lo. Somos chamados a resistir, permanecer firmes na fé e confiar no poder de Deus. O Senhor não nos deixou desamparados. Ele nos deu sua palavra, sua presença e autoridade espiritual para vencer. Hoje, ao começarmos este momento com Deus, peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais. Peça discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e força para permanecer firme. Porque quando estamos em Deus, nenhuma estratégia do mal prevalece. Além do diabo, a palavra de Deus também nos alerta sobre outro inimigo silencioso e perigoso, o mundo. E é importante entender que, quando a Bíblia fala sobre o mundo, ela não está se referindo às pessoas, mas a um sistema que vive em oposição a Deus. Um sistema que promove valores contrários à verdade, que incentiva o pecado e afasta o coração humano do Senhor. A Escritura nos ensina que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso significa que não podemos viver segundo os padrões do mundo e, ao mesmo tempo, agradar ao Senhor. Somos chamados a estar no mundo, mas não pertencer a ele. Ou seja, vivemos aqui, nos relacionamos com pessoas, trabalhamos, estudamos, mas não seguimos os valores que desagradam a Deus. Desde os tempos antigos, vemos esse sistema em ação. Foi assim nos dias de Caim, quando decidiu seguir seu próprio caminho. Foi assim antes do dilúvio, quando a corrupção tomou conta da humanidade. Foi assim em Sodoma e Gomorra, onde o pecado se tornou algo comum e aceitável. O mundo sempre tentou normalizar aquilo que Deus rejeita. Mas há uma verdade poderosa: Jesus já venceu o mundo. E por isso, nós não precisamos temer. Mesmo que sejamos rejeitados ou incompreendidos, sabemos que pertencemos a algo maior. Nossa identidade está em Cristo. Neste momento, peça a Deus que fortaleça seu coração para não se deixar moldar por este mundo. Que Ele te dê discernimento para reconhecer aquilo que não vem dele. E que você tenha coragem para viver uma vida diferente, uma vida que honra e agrada ao Senhor, mesmo quando isso for difícil. Depois de entendermos sobre o diabo e o mundo, precisamos encarar uma verdade ainda mais profunda. O maior inimigo do cristão muitas vezes não está fora, mas dentro de nós. A Bíblia nos mostra que a carne, ou seja, nossa natureza humana inclinada ao pecado, é uma das maiores batalhas que enfrentamos diariamente. Diferente do diabo, que pode ser resistido e fugir, e do mundo, do qual podemos nos afastar em seus padrões, a carne está conosco o tempo todo. Não podemos simplesmente fugir de nós mesmos. E é por isso que essa luta é tão constante e intensa. A carne nos puxa para longe de Deus, enquanto o Espírito nos conduz para perto dele. Existe um conflito diário dentro de cada um de nós. Muitas vezes sabemos o que é certo, desejamos fazer o bem, mas acabamos cedendo aquilo que não agrada a Deus. Essa batalha interna é real. É a luta entre o querer espiritual e os desejos da carne. E todos nós, sem exceção, enfrentamos isso. A carne insiste, ela não desiste facilmente. Você pode vencer hoje, mas amanhã a tentação pode voltar. Por isso, a vigilância precisa ser constante. Não é uma batalha de um dia, é uma caminhada diária com Deus. Mas há esperança. A palavra nos ensina que, em Cristo, somos novas criaturas. Isso significa que não estamos mais presos à velha natureza. Temos o Espírito Santo que nos fortalece, nos guia e nos capacita a vencer. Hoje, entregue essa luta ao Senhor. Reconheça suas fraquezas diante dele, mas também confie que ele te dá força para vencer. Peça a Deus domínio próprio.
sabedoria e um coração sensível à sua voz. Porque quando o Espírito governa, a carne perde sua força. Agora que entendemos que a carne é um dos maiores inimigos espirituais, surge a pergunta: como vencê-la? A Bíblia nos ensina um princípio poderoso. Precisamos crucificar a carne. Isso não significa algo físico, mas espiritual. Significa negar diariamente os desejos que nos afastam de Deus e escolher viver segundo o Espírito. Podemos imaginar isso como duas sementes dentro de nós. Uma representa a luz, que é o Espírito. A outra representa a escuridão, que é a carne. Aquilo que alimentamos cresce. Se damos espaço para pensamentos, hábitos e atitudes que desagradam a Deus, fortalecemos a carne. Mas se buscamos a presença de Deus, fortalecemos o Espírito. As escolhas do dia a dia têm um impacto direto nessa batalha. O que assistimos, o que ouvimos, com quem andamos, tudo isso influencia nosso coração. Muitas vezes, sem perceber, alimentamos aquilo que depois se torna uma luta difícil de vencer. Por isso, é necessário vigilância e intenção em nossas decisões. Crucificar a carne também significa dizer não para certas vontades. Nem tudo que queremos é aquilo que precisamos. Nem tudo que sentimos deve ser seguido. Há momentos em que precisamos abrir mão, resistir e escolher o caminho que agrada a Deus, mesmo que seja mais difícil. Mas não estamos sozinhos nesse processo. O Senhor nos deu sua palavra como guia. Quando nos enchemos da palavra, fortalecemos o Espírito dentro de nós. Quanto mais buscamos a Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua vontade. Hoje, peça ao Senhor força para fazer escolhas que alimentem o Espírito. Que Ele te ajude a reconhecer aquilo que precisa ser deixado para trás. E que, dia após dia, você viva uma vida que reflita a luz de Cristo, vencendo a escuridão com a presença de Deus. Mesmo diante de tantas batalhas, contra o diabo, o mundo e a carne, existe uma verdade poderosa que precisa estar firmada em nosso coração. A vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Não lutamos para ver se vamos vencer. Lutamos a partir de uma vitória que já nos foi dada por meio do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que, quando Cristo morreu, Ele quebrou o poder do pecado sobre nossas vidas. Isso significa que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, a menos que permitamos. Em Jesus, fomos feitos novas criaturas. A velha natureza perdeu sua autoridade e agora temos liberdade para viver uma nova vida. Mas essa vitória precisa ser vivida diariamente. Não basta saber, é necessário praticar. Quando escolhemos focar em Jesus, quando buscamos sua presença, quando meditamos a palavra e mantemos uma vida de oração, algo começa a mudar dentro de nós. A luz de Cristo passa a crescer, e aquilo que antes nos dominava começa a perder força. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece nessa caminhada. Ele nos guia, nos corrige, nos consola e nos dá poder para resistir ao pecado. Não estamos sozinhos nessa luta. Deus está conosco em cada passo, nos sustentando e nos levantando quando falhamos. Hoje, lembre-se, você não é escravo do pecado. Você é livre em Cristo. Não aceite viver preso a velhos hábitos ou pensamentos. Declare sobre a sua vida que você pertence a Deus que vive para a glória dele. Confie nessa verdade. Com Cristo, você tem força para vencer, tem graça para recomeçar e tem poder para viver uma vida que agrada a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero e dependente de Ti. Reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua força todos os dias, pois as batalhas que enfrentamos não são fáceis. Há lutas externas, mas também há lutas dentro de nós, e sem Ti não conseguimos vencer. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor nos guarda de todo mal e vigia cada passo nosso. Por isso, hoje Te pedimos, guarda as nossas vidas, protege o nosso coração e livra-nos de toda a armadilha do inimigo. Fortalece-nos quando estivermos fracos e sustenta-nos quando estivermos cansados. Senhor, sabemos que o inimigo tenta nos enganar, o mundo tenta nos influenciar e a nossa carne tenta nos dominar. Mas hoje declaramos que não queremos viver segundo essas coisas. Queremos viver para Ti. Queremos agradar o Teu coração. Espírito Santo, vem nos fortalecer. Dá-nos domínio próprio para resistir às tentações. Dá-nos discernimento para identificar aquilo que não vem de Ti. Ajuda-nos a fazer escolhas que Te honrem, mesmo quando for difícil. Pai, cria em nós um coração puro.
Renova nossa mente. Alinha os nossos pensamentos com a tua vontade. Que tudo em nós, palavras, atitudes e intenções, reflita a tua luz. Senhor Jesus, reina sobre a nossa vida. Reina sobre a nossa casa, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Afasta tudo aquilo que não te agrada e enche-nos com a tua paz, o teu amor e a tua presença. Hoje nós nos entregamos completamente a ti. Declaramos que somos teus e que queremos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Ao final desta oração, leve essa verdade com você. A vida cristã é uma caminhada diária de decisão. Todos os dias somos convidados a escolher entre seguir a carne ou andar no Espírito. E a palavra de Deus nos ensina que, quando andamos no Espírito, não satisfazemos os desejos da carne. Existe uma batalha constante dentro de nós. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas aquele que decide se render a Deus encontra força para vencer. Não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre escolher, todos os dias, permanecer no caminho que agrada ao Senhor. Deus te chamou para viver uma vida separada, uma vida com propósito, uma vida que glorifica o nome dEle. Mesmo que o mundo siga um caminho diferente, você foi chamado para andar na contramão, guiado pela verdade. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo habita em você, te guia, te corrige e te fortalece. Quando você cair, Deus te levanta. Quando você estiver fraco, Ele te fortalece. E quando você buscar, Ele sempre estará perto. Guarde também esta promessa: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isso significa que nenhuma força contrária é maior do que o poder de Deus em sua vida. Por isso, vigie, permaneça firme e continue buscando ao Senhor. Alimente o Espírito, rejeite aquilo que te afasta de Deus e viva com os olhos voltados para o céu. Que hoje e todos os dias você escolha viver no Espírito, agradando a Deus em tudo. Se essa oração tocou você, comente: eu escolho viver no Espírito. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Deus te abençoe.